E Maria, enquanto isso, pediu por Juvencio, nosso leal escravo e amigo. Juvencio imediatamente atendeu. Bom dia, senhora. Bom dia, Juvencio. Queira providenciar a carruagem, preciso sair um pouco, mas de antemão lhe peço o segredo de sua parte, o que poderá custar-lhe a vida. Juvencio, surpreso, respondeu. Sem problema, senhora, esta casa é para mim como um lar, nasci aqui, se Deus quiser aqui mesmo vou morrer. A senhora para mim foi como uma mãe. Agradeço, Juvencio. Isso me deixa mais tranquila. Quero que me leve até o casarão Walmart, aquele que tem as lojas. Tem lá um comércio que poderá ser útil no caso da menina. Certo, patroa. E de lá partimos. Juntos e a galopes apurados dos cavalos brancos, chegamos muito rápido e, como o lugar era bastante conhecido, atentei-me ao cuidado de não ser percebida. Pois uma mulher da alta sociedade da época sozinha circulando por ali. Somente com seus escravos ou uma dama de leite em sua companhia. Lá chegando, pedi a Juvencio que cuidasse do movimento e, caso visse se o patrão, deveria entrar rapidamente para me avisar, e, com ele, deixei alguns tostões, para que, se necessário, ele dissesse a Álvaro que esqueci algum item das compras. A loja que fomos era de artigos em geral, muito comum na época, com louças, talheres, guardanapos, facas, tapetes, decorações, chapéus, que eram muito usados, lenços de todos os tipos, pois, sendo um lugar frio, era comum usarmos lenços embaixo de chapéus. O lugar era maravilhoso, e logo que cheguei. Bom dia. Bom dia, em que posso ajudar, senhora? Não, só vim conhecer as novidades. Fiquei à vontade. E não demorei para observá-lo. Lá estava ele conversando com dois clientes. Era Antônio, meu fiel amante. Sorri discretamente e ele me deu suave sinal. E logo que se desvencilhou, veio em minha direção. Bom dia, em que posso ajudar? E eu, percebendo não estar sendo observada, lhe disse. Não seja tolo, queria vê-lo. Sim, já faz tanto tempo. Soube que seu casamento foi o maior de nossa região. Sim, Antônio, com herança de meus pais, me encontro em condição privilegiada. Mas não é isso que me trouxe aqui. Mas o que houve? Ficaria difícil de explicar aqui, preciso que me encontre amanhã ao entardecer. Pois o barão irá viajar com amigos para suas caçadas da temporada de marrecos e preciso lhe fazer um pedido, mas não posso lhe dizer agora. E discretamente dei a ele um lenço perfumado com rosas vermelhas. Saí como se nada tivesse acontecido e ele balançou a cabeça como que a dizer, estarei lá. Logo pela manhã no dia seguinte, ajudei em praticamente tudo que se referia à viagem, apesar do cansaço, porque eu e Juvencio, preocupados, retornamos em altíssima velocidade com a carruagem, o que me causou as dores que sinto agora. Mas, sem delongas, ouvi tudo o que Álvaro tinha a me dizer, sem prestar atenção em quase nada. Com o coração carregado das paixões, aceleradamente me imaginava nos braços de Antônio. Logo que saiu, entrei rapidamente no casarão e, sem pestanejar, comecei a escolher o vestido, então para chamar-lhe o máximo da atenção, características das mulheres que são belas. Talvez depois de várias tentativas tenha encontrado o vestido ideal. Era um vestido bege de fundo com detalhes em bordados brancos com rosas suaves enfeitadas com gemas de pérolas. E ansiosa chamei por Anastácia. Pois não, senhora. Estou colocando em prática meu plano, já que em todas as tentativas não consegui ficar grávida de uma menina, estou no meu período fértil. E hoje mesmo resolverei este problema. Certo, patroa. Quem serei eu para dizer que a senhora está errada? E se não der certo? Dará,
tenho certeza. E claro, preocupada comigo estava a parteira, pois eu havia mentido sobre o médico e também sobre a gravidez. Esperava deitar-me com Antônio e, estando fértil, conceber uma menina e quem sabe conseguir tê-la. Agradeci e tratei de ir almoçar. À tarde, em meio às 15 horas, tratei de ir vestir-me. Estava um dia lindo, flores para todos os lados. Eu amava a primavera, as flores, os perfumes, os entardeceres coloridos. As pessoas felizes, sorrindo. Então aí por volta das 16 horas saímos, eu e Juvencio, que aqui já era meu cúmplice apesar da estima pelo patrão, porém seduzido pela beleza infinita de uma mulher. E lá fomos, conforme o combinado, lá estava ele entre os arbustos, lindíssimo, a me esperar. Pedi que Juvencio ficasse mais próximo da estrada e cuidasse de meus pertences. Desci e fui ao encontro dele. Meus passos aos poucos foram acelerando-se sozinhos como as paixões de sempre. Os meus pés pareciam atropelarem-se daí, sem dizer praticamente nada. Nos amamos ali mesmo ao entardecer do sol. E ficamos conversando e rindo naquela paisagem estrondosa. Antônio me disse: não ia me fazer um pedido? Sim, ia. Disse aos risos. Na verdade, era um pedido tolo, acho que no fundo só queria vê-lo. Eu vi. Pensei até em lhe dizer, mas, certa de que estava fértil, achei desnecessário. Antônio me perguntou, ao me abraçar: está me escondendo algo, Maria? Não. Queria vê-lo, já disse. Então logo me recompusi, como se nada tivesse acontecido, parti dali na carruagem, certa do meu objetivo. Ao chegar em casa, pedi a Juvencio que lavasse a carruagem e os cavalos, evitando assim que o patrão se desse conta. Visto que 2 copos já haviam me entregado em outra situação, parti para a adega com os sentimentos desconcertados. Bebi aí, entre licores saborosos da época, pensava. Que mulher suja que sou! Álvaro é um homem maravilhoso e egoisticamente quer uma menina, a qual desejei em outro momento da vida, e com a consciência cheia de culpas, acabei por chorar, solicitamente entre os goles. Embriaguei-me um pouco e subi, desta vez mais cuidadosa, limpei tudo. Fui dormir sentindo-me ainda abraçada por meu amante. Entroncados sonhos e a imagem dele em meus ouvidos sussurrando. No dia seguinte, pedi para os escravos deixarem tudo arrumado. Álvaro retornou, felicíssimo, contando-me as aventuras com os amigos, coisa da época. Tratei de elogiá-lo, inflamando seu ego, a fim de que não percebesse nada. Ficamos ali tomando um café e ele me disse: como ficou o quarto do bebê? Lindo, Álvaro, só tenho que agradecer, estou ansiosa. Esse mês tenho exames com o médico e daí saberei melhor a data do nosso filho ou filha. Certo. Vamos torcer que Deus nos dê uma criança saudável e feliz. Com certeza. E os dias foram passando. Eu já preocupada, mas como percebi ter passado o dia de meu ciclo, fiquei mais calma. No mês seguinte, já com enjoos e tonturas, resolvi chamar pela parteira que prontamente me atendeu. Sim, patroa, tem razão, está grávida sim. Que felicidade, estou muito contente. Que acha da barriga? Pequena, senhora, mas está dentro do período. E você acha que está inchada? Não, patroa, e visto que hoje é lua cheia, acredito estar esperando uma menina. Se perceber, nem seus pés estão inchados como das outras vezes. É mesmo, nem havia percebido. Fiquei felicíssima. Anastácia se retirou e tratei de banhar-me e me perfumar. Álvaro, preocupado com as plantações, nem percebeu nada. E os dias foram passando. Eu cada vez mais demonstrando minha felicidade.
Álvaro quase todos os dias acariciava minha barriga. Estávamos muito felizes. Após as visitas do médico e tudo confirmado, ficamos aguardando o dia. Era já o início do inverno, eu com as contrações de costume. Enfim o belo dia chegou. O médico, apesar do atraso, tratou de providenciar tudo da melhor maneira. E de repente, uma menina linda em meus braços, que alegria! Álvaro emocionado agradeceu-me. No chá de bebê, que antecedeu os dias, havíamos ganhado praticamente tudo, para nossa querida filha que se chamava Patrícia. Realmente naquele momento um prêmio em nossas vidas. Júlio, aos poucos foi se acostumando com a irmã. Às vezes, me perguntava. Ela é assim mesma, mamãe? Assim mesma como, Júlio? Só chora, chora. O tempo todo. Sim, filho, é uma criança normal. E seguimos nossas vidas. Eu sempre fazendo tudo para que ninguém percebesse nada. Só a Juvencio que às vezes me oferecia olhares estranhos, como se soubesse de algo. Tão triste, a consciência me traía, me sentia culpada, responsável por tudo aquilo, mas o egoísmo me confortava. Enfim, era uma menina, isso é o que importa. Júlio agora já crescido ia ao colégio praticamente todos os dias, o que facilitava muito os tratos com Patrícia. As escravas faziam praticamente tudo, nunca precisei me preocupar. Mas estava ansiosa, achava que não era justo Antônio não saber, afinal, aquela nunca foi uma ideia dele. E sentindo-me culpada, mandei uma carta. Querido Antônio, não sei como lhe contar, mas a menina que tenho em meus braços é sua, chama-se Patrícia, um dia dar-lhe-ei a conhecer. Assinado, Maria. Desta forma, aliviei minha consciência. O tempo foi passando, as crianças já crescidas brincavam o dia todo, deixando-me atordoada. O barão sempre cheio de compromissos, e decidi fazer uma festa em comemoração aos anos de casamento. Tratei de convidar toda a sociedade da época, com o gosto mais apurado das mulheres maduras. Cuidei até dos mínimos detalhes, deixando para o barão somente a parte das bebidas e das músicas. Em meio aos convidados, e já que o barão havia me passado pequena lista dos seus convidados, tratei de incluir Antônio, que julguei ficar desapercebido em meio a outros convidados. Uma noite de muito bom gosto, convidados chegando, as valsas tocando, pessoas do mais alto escalão, muita felicidade. Antônio chegou depois do salão já cheio, julgando ser mais discreto e ansioso por conhecer Patrícia. Adentrou o salão com sua esposa. Era uma mulher desprezível, nem comparada à minha beleza. Mas sendo gentil e cortês. Boa noite. O senhor quem é? Me chamo Antônio, muito prazer. Linda, sua esposa. Obrigado, baronesa. E saí entre meus risos internos. Pensando. Que mau gosto, ela deve ser muito rica. E a mulher disse a ele. Pare de olhar para ela, é uma baronesa. Nem estou olhando, você que insiste nisso. Realmente era impossível não olhar. A baronesa, com seu corpo esbelto, um chapéu preto com bordados e plumas com luvas pretas. Um colar de diamantes imensos e um vestido vermelho, que lhe ressaltava a silhueta. Os sapatos altos com fivelas em ouro trabalhado. Parecia mais uma flor de algum jardim. E um perfume ensurdecedor. Fiquei ali paralisado. Mas, depois de caminhar mais alguns passos, entendi que não poderia jamais dar a ela metade do que lhes deu o barão. A casa era linda, coberta de mármore branco, com um salão banhado de cristais em todas as direções, gosto apuradíssimo para a época. Maria confundia-se a beleza do lugar. Patrícia discretamente entrou com Júlio e, depois,
Correndo pelo salão, pude vê-la pela primeira vez, e com a intenção de abraçá-la, resolvi pedir uma bebida para esfriar os ânimos. Já que não tive filhos, foi difícil segurar. Tratamos logo de nos acomodar, as mesas tinham castiçais repletos de velas. Fiquei o tempo todo observando a menina. E quando pude? Olá. Quem é você? Sou um amigo. Papai o conhece? Sim. E me olhou, desconfiada. E pedi. Não vai me dar um abraço? E permaneceu ali sorrindo. Eu a abracei e logo que a soltei, saiu correndo entre as mesas. Que vontade de abraçar ainda mais, mas chamaria muita atenção, o que eu estava evitando até aquele momento. Maria de longe observava tudo. Tentei várias vezes me aproximar, mas realmente foi muito difícil. Os convidados eram muitos e, durante a valsa, mantive-me o mais próximo possível, como era hábito que os casais trocassem os pares. Não demorou para que eu a tivesse em meus braços. Como tem passado? Bem, e você? O barão está olhando. Parei de falar. E continuamos dançando. Estranha aquela situação. Uma mulher que já amei uma filha naquele salão sem sequer poder conversar. Situações da vida criadas por nós. Logo após os festejos, tratei de me despedir de poucos, a fim de não chamar atenção. Maria, de longe, sorriu e abanou levemente a mão. No dia seguinte eu e o barão tomamos o café e, logo em seguida me agradeceu pelo festejo. Dizendo ser eu mulher de gosto apuradíssimo, fomos seguindo nossas vidas. Eu preocupada com aquela situação, de vez em quando me encontrava com Antônio em segredo, Juvencio, que conhecia a rotina, tenho certeza de que não concordava com aquilo, mas sendo fiel a mim e aos meus pais, ajudava-me a esconder. Enquanto me encontrava, tentava de alguma sorte vasculhar os sentimentos de Antônio que se mantinha sempre frio, sem nunca me dar alguma esperança. O que me entristecia, pois os sentimentos que tinha por ele eram muito mais fortes do que os que sentia pelo barão e aos poucos foi me desapontando. Um certo dia, entre nossas conversas. Não sei se ainda devemos nos encontrar, Antônio. Vejo que você já não tem o interesse de antes. E esperançosa aguardei. Se você acha melhor, para mim pode ser. Não acho importante a maneira que você vê as coisas, e não quero decepcioná-la, não tenho estrutura para levar adiante esta situação. Um ponto final e logo eu aceitar isso. Não sou mulher de ser chutada desta forma. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Gritei escandalosamente com ele, que me segurou nos braços, olhando-me. Está louca? Quer chamar a atenção de quem passa na estrada? Logo retornamos, eu e ele em silêncio. Insatisfeita com aquela situação, despedi-me na carruagem. E Juvencio interrogou-me. Tudo bem com a senhora, patroa? Precisa de alguma coisa? Não, Juvencio, apenas leve-me de volta. E assim fomos. Lá chegando, às fúrias, entrei rapidamente pelas escadas da frente, o que não era hábito meu. E, para minha surpresa, o barão desta vez havia retornado mais cedo. O que me deixou de saias curtas. Entrei correndo e fui para meu quarto, sem sequer cumprimentá-lo e, após o meu banho, que, na época poderia demorar até horas, vesti-me. Quando saí do quarto, já próximo do jantar, ouvi. O que eu ouvi, Maria? Onde estava? E por que chegar assim tão nervosa? Sim, meu amor, estou com alguns problemas, mas prefiro não comentar, somente depois do jantar. O barão, com olhares de preocupação, perguntou. Por que você não pediu que eu a levasse? Não, querido, não quis incomodá-lo, era uma visita breve a uma amiga.
Certo. E por que daquilo? Porque ela, em suas sandices, pôs em dúvida nossa honestidade e caráter. Certo. Mas já está tudo resolvido? Sim. E Júlio nos interrompeu correndo para meus braços, seguido por Patrícia, que também o fez, e, como uma nuvem que passa, se desfez o assunto. Porém, ironicamente, da minha parte, me mantive tranquila, o que já não aconteceu com o barão. No dia seguinte, mandei chamar urgente por Juvencio. Pois não, patroa. Onde está seu patrão? O barão deu uma saidinha, sinhá. Certo. Preciso do teu silêncio, Juvencio. E sem nos darmos conta, Isalete ouvia nossa conversa. Acha que ele percebeu alguma coisa? Acredito que não, sinhá. Posso contar com seu segredo? Sim, senhora, jamais falaria de seu romance. Foi o suficiente. Isalete, atrás da porta, doente e cabisbaixa, entre sentimentos de tristeza, sabia que a fome a fez chegar naquela situação e, esperando já a morte, sussurrou baixinho. Graças a Deus. Embriagada de sentimentos de vingança, planejou contar ao barão, e silenciosamente se retirou com o corpinho já leve para deslocar-se. Juvencio saiu logo em seguida sem perceber nada. E a baronesa, abanando-se com seu lindo leque de plumas, mal sabia o que lhe esperava. O barão, homem muito sábio e já com a idade um pouco avançada, pediu então, após alguns dias, que lhe chamassem Juvencio, que era seu fiel confidente. Juvencio prontamente atendeu e, aproveitando a ausência de Maria, o interrogou. Bom dia, Juvencio. Bom dia, patrão, o que houve? Preciso de sua máxima estima e lealdade. Sempre, patrão. Estava aqui pensando que outro dia sua patroa parecia um tanto nervosa. Sim, patrão, muito. Mas você sabe dizer o porquê? Sim, patrão, teve uma desavença no chalá da cidade com uma de suas amigas. Certo. E você a levou e trouxe? Sim, patrão. Em que horário, lembra? Sei não, patrão, nem lembro, mas acho que levei aí pelas 17 horas, e trouxe antes das 18 horas, como o senhor viu. Certo. Era só isso, Juvencio. Era o que estava me preocupando, mas agora já acho que nem há mais motivo para tanto. E deu-lhe um tapinha nas costas, o que para os escravos significava que tudo estava bem. Juvencio retirou-se, agradecido e à disposição do patrão, e com alguns batimentos cardíacos a mais. Saiu em silêncio. E o patrão, homem velho e conhecedor das artimanhas da vida, percebeu no caminhar de Juvencio passos amedrontados e logo deduziu. Esconde-me algo. Isalete, aguardando a hora derradeira em que poderia se vingar, o que não tardou, já que o patrão tinha o hábito de ir à cozinha a fim de ver os preparativos da ceia. Era comum nesta hora encontrar escravas com seus filhos amarrados em trouxas em seus peitos, para melhor efetuar as tarefas, pois, dentro das regras da época, amamentar e carregar filhos não as eximia de nenhum trabalho, inclusive o das colheitas. E logo, entre piadas e risos, estava o barão e a cozinheira, e ouviu uma voz bem fraquinha. Patrão. Está aí, Isalete, o que faz aqui? Vim descansar, patrão, estou meio doente. Certo, e por que você não chamou por mim? É nossa escrava e não a deixaria chegar em tal situação. É, eu sei, patrão, é que não me alimento muito bem. Não seja por isso, sente-se à mesa comigo. E pediu para servirem uma sopa. A cozinheira, trêmula, servia e Álvaro interpelou. O que houve, por que treme? Nada não, patrão. Nada não, digo eu, parecem me esconder algo. Isalete abre a boca.
Não posso comer. Mas por quê? Desde a outra vez, patrão. Ah, sim, aquela vez que você inventou coisas sobre minha vida, mas eu já tinha esquecido. Pode comer. Certo, patrão. E tomou desesperadamente aquela sopa com fatias de pão. Nossa, parece que não vi uma sopa há tempos, hein? Via não, patrão. Ninguém proíbe você de comer, esqueça o que passou. Posso não, patrão. E ele fitou Isalete nos olhos, e deu-se conta de que a patroa havia judiado. Continuou em silêncio e a olhar Isalete comer. E quando ela terminou, lhe disse: Isalete. Sim, patrão. A partir de hoje, come todos os dias e horas que quiser. Obrigada, patrãozinho, obrigada. E beijou-lhe as mãos em voz baixinha e disse: Eu não menti. O barão, diante da situação, deixou ali e seguiu para seu quarto. Lá chegando, estava Maria, linda, com uma escova de flores trabalhadas em ossos de javali e marfim, cravejada de brilhantes. Olá, Álvaro. Como está, Maria? Bem, acabei de despertar. Enquanto isso lá fora, Juvencio chamava a cozinheira. Fale, dona. Isalete abriu a boca lá dentro. Sério? Sim, o patrão já sabe que Isalete passa fome por causa dela há anos. Vixe, vai dar cosa. Que devemos fazer se assim a perguntar? Diz que só reclamou de fome. Tá, pode deixar. Juvencio, de bom coração, não queria sofrimento a Isalete. E no quarto? Descansou bem, Maria? Sim. Pode conversar? Certo que sim, estou disposta. Lembra de Isalete? Sim, a negra traidora. Está doente. Nossa. E o que pode ser? Não sei, imaginei que você poderia me dizer. Não, nem sabia, estou surpresa. Não achou triste? Sim, com certeza, muito. Vamos descer então. Sim. Saí do quarto entre pensamentos de amor e raiva. Como admitir que a mãe de meus filhos poderia tê-lo feito? E os sussurros de Isalete em meus ouvidos. Amanhã mesmo chamarei o médico para examinar os escravos. No outro dia, tratei de levantar-me muito cedo e ajudar no trato dos animais. Durante um intervalo, já aguardando os médicos, entrei na senzala. O que não era meu hábito. Em uma das esteiras de palha, bem magrinha, com um belo sorriso no rosto a vi. Bom dia, patrão, o senhor está bonito. Obrigado, Isalete, está melhor? Sim, hoje tô bem forte. E por que está deitado em vez de ver o sol? É que a perna não fica firme ainda. Posso lhe fazer uma pergunta? Pode, patrão. O que disse ontem é verdade? Sim, patrão. Não quero nada de ruim para a patroa, senhor. Falei aquilo num momento de raiva e agora que vejo que vou morrer, eu já não me importo se algo acontecer comigo. Certo, manterei em segredo. Daqui a pouco deve chegar o médico. Foi quando ouvimos. Bom dia, senhor barão. Doutor, que satisfação em o rever. Como foi o passeio? Lindo, o senhor fez mudanças aqui de encher os olhos. E sua senhora? Passa bem, barão, um pouco chata e fala demais, mas a saúde vai bem. Poderia examinar? Esta daqui, a Isalete, anda um pouco fraca. Posso, sim. E o doutor a examinou. Tosse seca ininterrupta, calafrios, rouquidão, catarros, dores de cabeça, pontada no pulmão. Ela está muito fraca e debilitada, deve comer fígado,
tomar chás de limão com mel e, se possível, cobertores grossos para lhe ajudar a melhorar. Certo, doutor. Pedi que conversássemos lá fora. E o doutor me disse: Olha, barão, sem delongas, ela tem poucos dias de vida, vou fazer um exame no sangue que coletei, e é possível que já esteja anêmica, também. Não deve durar muito, não. Certo, examine os outros, por favor, e, principalmente, um negro que tem um casabre feito por eles mesmos, que o consideram como um pajé ou coisa assim. Eu não entendo desses rituais deles, mas pai Benedito é de enorme coração e já está muito velho. Pode deixar, barão. Retornei a senzala, certo de que Izalete me perdoaria por aquilo, me sentindo culpado, perguntei. Izalete? Sim, patrãozinho. O que gostaria se um dia viesse a falecer? Oh, patrão, chora não, eu me diverti na vida, aqui está toda a minha família. Faz por eles, patrão, já tá bom demais, morro feliz. E fiquei pensando, a culpa é de Maria em suas atitudes impensadas. E perguntei: Sabe mais alguma coisa? Sei, sim, patrão, ela anda se encontrando com um senhor que tem loja lá no centro da cidade, onde ela comprou as coisas da festa, já me informei para o senhor. Certo. E Juvencio sabe? Sabe sim, patrão, e faz tempo. Certo. Obrigado. Eu a abracei, imaginando que sofrimento era dizer a verdade e morrer por isso. Sorri e fui me afastando aos poucos. A partir dali já fui pensando no que deveria fazer. Seguirei Maria em sua carruagem de fogo e os encontrarei, lavarei minha honra já esfacelada. Passados alguns dias, eu e Maria entre conversas e risos, esforcei-me para que tudo parecesse normal, mesmo sabendo que aconteceria novamente, tratei de ser bem discreto. Tinha que inventar um passeio e não tive dúvidas, as caçadas seriam o ideal. Pois, sabendo me ausentar, ela cairia nas tentações novamente. Não demorou para chegar a notícia do falecimento de Izalete, pois já se passavam 3 dias. E no café da manhã? Bom dia. Bom dia, Álvaro, o que houve? Você retornar até aqui? Sim, tenho péssima notícia. O que houve? Perguntou Maria, intuindo algo. Sabe a escrava Izalete, a qual você deixou passando fome todo este tempo? Disse, enfurecido. Sim. Faleceu. Credo, fala como se eu fosse a culpada. Não imaginei que soubesse, pelo visto fui traída novamente, são os porcos. Cale-se. Eles são seres humanos como nós. E Maria, aos risos, indagou. E o que sabe mais, barão? Nada. Tem algo que devo saber? Certamente que não, a não ser que dê ouvidos a essa gente. E retirei-me sem dizer nada. Fui até a senzala, a emoção havia tomado conta, choravam o tempo todo e, como sabia que eles tinham seus rituais, tratei de ser o mais discreto possível. E perguntei no que poderia ajudar, disseram-me ser uma honra ter-me ali naquele momento. Permaneci durante certo tempo das cerimônias. E depois retirei-me quando a consciência me lembrou de que não pertencia àquilo. E discretamente retirei-me. Os rituais religiosos duraram a noite toda, cantavam e tocavam seus tambores. E Maria, durante a noite. Álvaro, acorde. Está ouvindo? Sim. Gente louca, morre alguém e tocam tambores, fazem festa. Não diga isso, estive lá, estavam todos chorando. Por isso mesmo, gente louca. Não acho. Pelo que ouvi quando estava lá, ela tinha um santo que cuidou dela a vida toda, e é para este santo que eles estão hoje agradecendo a vida dela.
Ah, sim. Que tal ir dormir lá? Estou furiosa. Não é a primeira vez que me acordo com esses tambores. Entendo, mas durma. Num misto de sentimentos, envolto àquela linda mulher, mais uma vez traí meu coração e a minha honra. Imaginei não ser verdade tudo aquilo e que ela não estaria a fazer o que me contaram. Mas um homem na minha posição e os escravos da senzala já sabendo de tudo o que acontecia, não poderia deixar que continuasse tudo aquilo e, envolto aos rumores que ouvi, adormeci. Como sempre, e não sendo raro, acordei cedo para organizar tudo. Tratei de deixar tudo pronto e pedi ajuda a Juvencio, que me auxiliou com seus olhos exageradamente arregalados. O que houve, Juvencio? Nada, patrão. Parece assustado. Tô não, senhor. Certo. Sabe que vou partir amanhã bem cedo? Sim, patrão, sei. E você, como da outra vez, cuide de Maria. Sim, pode deixar, patrão. Não vá dizer como cachorro na porta. E a fim de flagrá-los, me mantive em meu plano. Carreguei bem as espingardas de grosso calibre e fui descansar. O dia correu normal. E na manhã do dia seguinte, tratei de sair bem cedo. Fui logo arrumando tudo e não demoraram a chegar alguns amigos. Entre risos nos despedimos de Maria e de nossos pupilos. Patrícia, chorando, disse-me: eu não gosto quando viaja. Uma coisa normal das boas meninas com o pai. E partimos. Havia deixado, sem que Maria e Juvencio soubessem, um dos meus capatazes da fazenda que, vendo qualquer movimento, deveria seguir a galope até meu acampamento e de preferência sem ser visto para me relatar o ocorrido. Certo de que água e peixe não se separam, fiquei no acampamento, aguardando, e durante uma das voltas ao acampamento após a caça, por volta das 15 horas da tarde, lá estava ele. Olá, senhor barão, como o senhor me pediu, estou aqui para lhe dizer que a carruagem da patroa saiu não faz uma hora na direção da cidade. Certo pode retornar, ela imagina que retornarei amanhã, mas o farei hoje mesmo. Depois do sol se pôr, devo chegar lá pelas 21 horas ou 22 horas. Certo, Justício. Certo, patrão. As ordens. Fiquei ali e retornei ao acampamento após nossa conversa. Os amigos, surpresos, me perguntaram: o que houve, barão? Ah, problemas na fazenda. Há um cavalo que tem de ser sacrificado, então retorno hoje mesmo, pois em casos relacionados aos animais não fico ausente. E os escravos ficam em que casa? Disseram aos risos. Era comum na época piadas com escravas com os donos de fazendas, que não era o meu caso. Costumavam abordá-las sexualmente, o que eu achava uma violação de direitos do ser. E junto com eles, ria e me fazia parecer. Já por volta das 21 horas, depois de bebermos e conversarmos, me despedi, dizendo quanto sentia. Parti já tomado por uma fúria que não sabia de onde vinha. Manchado no meu íntimo e traído talvez pelos que confiei. Pedi a Justício que ficasse próximo da fazenda para melhor me pôr a par da situação. E logo que fui me aproximando, Justício saiu do mato ao meu lado direito. Fez o cavalo parar e segurou nos relhos. Como está, patrão? Estou bem, e você? Bem também, patrão. Não. Tenho boa notícia, não nem sei como falar, só não entrei lá porque o patrão não mandou. O que houve, Justício? É que a sinhá deixou entrar lá por aquela janela de trás um cabra, que eu não vi direito as fuças, mas está lá intocado. E dei umas voltas lá perto e amarrei meu cavalo numa árvore, aquela perto das macieiras. Certo. E já tentei ver o cabra, mas saí corrido pelos cachorros, que escutaram meus barulhos. Certo. Então vamos,
Peguei meu revólver aí atrás. Não sei o que dizer agora, só quero pegá-los juntos. Certo, patrão, e eu tô junto com o senhor. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. E fomos. Já com os cavalos a trotes baixos sem correria os amarramos nas árvores próximas, um dos cachorros se aproximou de mim e já não fez nada, reconhecendo meu cheiro. E perguntei: as crianças? Não sei, patrão, acho que estão dormindo, vi só perto da janta. Entrei silenciosamente, sem chamar atenção, dava sinal a Justício, que dizia com a cabeça: segue, e eu ia. Não segue, eu parava. Pois mesmo não estando ainda lá no quarto, já percebíamos no corredor descuidadamente algumas peças de roupas, demonstrando o furor daquela situação. Fomos bem devagar e eu, silenciosamente, abri a porta do quarto das crianças, e lá estavam meus anjos. Por um segundo, pensei, devo retornar, como verão aquela cena. Fechei a porta e seguimos. O casarão era enorme, meu quarto ficava depois em uma escada bem grande, no final de um corredor da sala. O que não justificava as roupas ali. Quanto descaramento, 2 crianças na casa. Fomos subindo e daí já dava para ouvir os gargalhos de Maria. E a voz de alguém que me parecia conhecida. Lentamente nos aproximamos, ela despida até os pés, com ele deitado ou atravessado em nossa cama e Maria com sua perna direita e sobre seu corpo, encostado ironicamente a um crucifixo de Jesus. Não hesitei, gritei: seu canalha! E chutei a porta. Imediatamente fui tomado por uma fúria descontrolada de ódio e paixão. Maria, ao me ver, puxou o lençol sobre os seios. Antônio correu e pegou uma arma, gritei: não faça isso! Parou. Põe as suas roupas, daqui não sai hoje, amigo. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. E permaneci apontando-lhe a arma. Maria, apavorada, dizia: não faça isso. E, tomado por uma força demoníaca, disparei-lhe 3 tiros, que foram ouvidos até a senzala e caiu bêbado no chão. Maria a me dizer: marido, por favor, não é o que pensa, eu te amo. Álvaro, perdoa-me, por favor, não resolva nada assim, temos 2 filhos. E eu disse: você o viu, ia me matar, você o trouxe até aqui e ele ia me matar. Enfurecido, descontrolado, sem pensar, envolto à paixão, a lembrança de nossos bons momentos e com lágrimas correndo em meu rosto, dei-lhes os tiros restantes. E, após a cena, caí de joelhos ao lado de seu corpo, e em prantos eu a abracei convulsivamente, repetindo: por quê? Por quê? Por que fez isso comigo? Patrícia, que havia sido retirada junto com Júlio, escapou dos braços de uma escrava que a segurava bem forte na sala. Enquanto Juvencio pedia silêncio com os dedos e para que não subissem a escada. A sala estava cheia e não sabia o que fazer, o que pensar. Aquela linda mulher a quem amei durante toda a minha vida, ali no chão, banhada em sangue. Porque a mim um homem fiel, honesto, trabalhador. E aquele homem ali, o rosto da festa dançou em frente aos meus olhos, quanta traição. Os que Justício deixou subir, apenas me diziam: foi em legítima defesa, patrão. Pois ele havia retirado a arma da escrivaninha, e deixou-a cair próximo às suas mãos. Defesa, patrão, da honra do Senhor, que muitos de nós já estávamos a sofrer. E levantei-me, ainda trôpego, com a roupa ensanguentada, e perguntei onde estavam as crianças. Estão bem, patrão, estão bem,
não se preocupe. E ouvi o grito ensurdecedor de Patrícia, que, após escapar, veio até a porta e viu a cena que jamais terá esquecido. Desci ainda meio tonto e puseram-me em uma cadeira. Estavam todos ali. Uma escrava muito antiga se aproximou e me disse: "Era isso que a gente temia, patrão, era isso." Outra me trouxe um copo de água com açúcar. Chorei descompassadamente, pois agora conseguia entender que a honra de um homem não valia toda aquela cena. Olhares tristes, alguns até inquisitórios, cabeças balanceando como a dizer que não devia ter feito isso. Uma criança desprendeu-se da mãe escrava e, com imenso carinho, sorriu e pegou minha mão. Uma criança negra foi o meu maior consolo naquele momento. Após recuperar a consciência dos fatos, pedi aos escravos que fossem ao quarto limpar tudo. E ao passar em minha frente Juvencio, enfurecido, o esmurrei perante todos e disse: "Poderia ter evitado tudo isso, Juvencio. Confiei em ti como um filho." Não tinha o que fazer, patrão, eram ordens da patroa. Entendi que na condição de Juvencio, pouco poderia ter feito e, num lapso de amor, o abracei e pedi desculpas. Confuso ainda e desequilibrado, pedi que se retirassem e que, na manhã do dia seguinte, fossem chamar o delegado, para que o caso fosse contado nos mínimos detalhes. E a fim de agregar as provas de que necessitava, pedi a Juvencio que fosse minha testemunha junto com mais alguns escravos. E no dia seguinte, após contarmos tudo e ficando o delegado ciente dos fatos, deixou ali documento de alforria pela minha legitimada defesa. Tratei então de ir à cidade providenciar o caixão, pois o sepultamento deveria ser feito o quanto antes. Talvez o pior dos dias de minha vida aí. Furioso com toda aquela situação, providenciei de forma clara tudo o que gostaria de ter feito. E estando na condição de barão e privilegiado, pedi que a cerimônia fosse o mais curta possível, para evitar constrangimentos e culpas. Já que, na época, situações de legítima defesa por traição matrimonial isentavam-me de quaisquer julgamentos futuros, ficando claros os fatos. Evitei ao máximo trato com familiares de Maria, e por a situação estar paginada desta forma, foram poucos os que ali compareceram. Após o pároco fazer a extrema-unção, tratei de sepultá-la e ir descansar. As crianças de modo habitual ficaram longe de mim em quase todos os momentos, traumatizados pelas minhas atitudes. Deitei-me em outro quarto, o de hóspedes, e fiquei relembrando os nossos bons momentos da vida e por que teria feito aquilo. Fui um homem. E adormeci. Enquanto isso, do outro lado da vida, Maria foi lançada para fora de seu corpo, e agora desesperadamente. Entre confusões mentais e as energias sexuais que envolviam aquela situação, ora desligava a mente, ora imaginava-se deitada com seu amante, ou ainda sobre seu corpo. Por vezes, ria-se. Outras, chorava, outras corria, em sua mente, lembranças da infância feliz que teve ou ainda sobre o colo de sua mãe. E, de repente, despertou desconcertada, achava terem se passado 24 horas. Tinha flash dos acontecimentos, mas, como caminhava sem as roupas, em um lugar escuro, às vezes chamava por alguém, outras chorava. E aquela chuva não passava, de pés descalços, machucava-se, cortava seus pés em pedras pontiagudas no caminho, tal qual agulhas que colocava para matar os pequeninos. Corria durante aquela chuva em uma noite infinita, semanas, meses, anos. Chorando e gritando, voltando-se à solidão, à tristeza, ao desamparo. Nada, só o barulho da chuva, um barulho ensurdecedor entre dores no peito, nas pernas, nos pés, água, água e mais água. Sem saber o que fazer, seguiu. Se perguntava: o que era tudo aquilo? Sequer sentia-se, sequer imaginava-se, era tudo um sonho interminável. Volta e meia tinha a impressão que lhes sacavam as pernas,
Em outras, os braços, nada entendia, nada sabia. Tudo era um vão interminável de sofrimento. De vez em quando, entre os clarões que apareciam no meio da escuridão, espetavam-lhes o rosto e o corpo. Imensas agulhas apareciam e furavam-lhe os seus olhos, a boca, a barriga e ela ali mergulhada no sepulcro causal. Quando cansada, debatia-se entre pedaços de corpos caídos e putrefatos, numa lama causada pela chuva, intermitente. E gritava, gritava. Às vezes sentava-se em uma pedra e mal abria os dedos que lhes escondiam os olhos, com medo, medo dos corpos que se amontoavam. De vez em quando algo brilhava entre os corpos e pareciam joias, diamantes, que a sua vaidade atraía para aquele lugar. E depois de muito esforço levantando os corpos em pedaços, colocava-os nos dedos e os apreciava, pelos segundos que duravam, enlouquecida, desequilibrada. Lembrava-se, às vezes, de Patrícia e apertava sua barriga de dor que não abandonava, pensava. Onde está minha menina? Onde estará? Entre as amálgamas dos gestos revirava sem dores pelo chão, só ouvia gargalhadas e gargalhadas. As joias, os corpos, o cheiro, tudo, a paisagem, tudo se entreposta. E assim se passaram anos, escravizada às suas atitudes, comendo os restos do que encontrava no caminho, pobreza, miséria e sofrimento. Perguntava-se: onde estará Antônio, Álvaro, Patrícia, Júlio, Juvencio, Justício? Onde estaria pai Benedito, Isolete? Em suas confusões mentais, as lembranças dos que lhes emprestaram o coração esfregava-se entre corpos decompostos. Tudo causado por si mesmo imaginando ter ficado louca, começou a repetir Deus, Deus, Deus. Não fosse a sua surpresa, próximo dali, entre corpos decompostos, apareceu-lhe uma caveira e, achando ser imaginação, virou-se para outro lado. E ouviu. Moça bonita. Permaneceu em silêncio. Você mesma. Ela se virou, querendo morrer logo em seguida. Era tudo o que lhe apavorou em sua infância. Era um homem alto com um esqueleto bem aparente e uma voz extremamente grave, e lhe disse: consegue me ver? Sim, mas deve ser imaginação minha. Você não se chama Maria? Cuja beleza seduziu até o mais forte dos homens em seus princípios. Sedutora e bela, viajara descontroladamente entre as paixões dos homens e as luxúrias da vida humana. Sim. Não é você dona de um coração capaz de odiar até aqueles os que a amam? Sim. Não teve o carinho e o afeto de todos que cruzaram os seus caminhos? Sim. Então você é quem eu penso que é. E quem sou eu, então? Você. Gargalhadas. É a morte, a tristeza, os sofrimentos da vida humana, você é desamor, a inveja, a luxúria, você é o ódio. Por que diz isso? Pare. Não fui uma mulher ruim. Gargalhadas. E quem é você? E por que estas feições está a capa? Eu me chamo Exu Caveira, o guardião. Guardo mortos e corpos, não sei se percebeu. Sim. E o que faço aqui? Vive, gargalhadas. Sim. Onde estão todos? Alguns aqui sob meus comandos, outros vivem na terra. Sim, e como vim parar aqui? Com seus sentimentos e emoções. E como faço então para sair? Bem, no seu caso, com o agravante de várias vidas ceifadas, não será tão fácil assim. E logo compreendi estar em apuros. Meu amigo, eu pretendo ir logo embora, pois tenho marido e filhos. É, que bom, mas antes tem de me acompanhar. E para onde iremos? Iremos às profundezas das nossas consciências, iremos ao despertar ao encontro de nós mesmos. Que péssimo, o tal do esqueleto, além de falar,
Tinha um jeito estranho de conversar. E tentei driblá-lo. Viu, seu moço, acho que não percebeu que sou uma baronesa. Sei quem é. E fui mandado para buscá-la, deve ir comigo. Pois o Senhor da Morte, o Molu, quer vê-la. Disse o Senhor da Morte. Sim, senhora. E onde ele está? Nas profundezas de seu reino. Certo, podemos ir. Tudo menos ficar ali. Senhora, acompanhe-me. E o lugar de repente abriu como se fosse uma tela, não sei, e passamos por ali. Era um jardim de um cemitério, e, sem notar, já estava com um vestido de veludo vermelho. Como se alguém tivesse me vestido e fomos caminhando entre túmulos e árvores, logo pude ver um castelo negro, parecia de mármore. E fomos caminhando, confesso que já me parecia um lugar melhor. E o Exu guardião me acompanhando. Logo adentramos a porta principal. Do lado de dentro tudo era preto, não havia nada ali, praticamente nada decorativo. E perguntei. Onde me leva? Ao Senhor Molu Rei. E o que devo fazer? Ficar em silêncio. Fiquei desesperada, será que morri ou é um sonho? Mais próximo de um altar, pude ver uma verdadeira legião de caveiras, eram todos esqueletos. Do outro lado, a par das fileiras de caveiras, tinham algumas pessoas como eu sentadas. E fui levada ali. O guardião Exu Caveira pediu-me para sentar-se. E quando menos espero. Maria, a baronesa. Aproxime-se por favor. Era horrível, um esqueleto encapuzado com uma foice gigantesca em suas mãos, sentado em um trono de ouro, com um ar sorridente. Ajoelhe-se, por favor. Ajoelhei-me e, sem entender nada, ouvi. Tu és, a partir de hoje, pela tua beleza, pelos teus feitos em vida terrena, filha minha e, portanto, te chamarei Maria Padilha das Almas. Fiquei horrorizada, descalça, vestida de vermelho, sem entender nada. E ouvi. Caíste no mais profundo do teu ser, alimentaste a paixão, o ódio, a luxúria, atributos de todos que trabalham para mim. Se cumprires o nosso trato de ajuda aos que mais necessitam de ti, absorvendo energias negativas e eliminando-as, tu serás coroada como minha rainha. Fiquei absorta, e perguntei. Por que devo, meu senhor? Para poder sair daqui, gargalhadas. O que tanto almejas? O que devo então fazer? Trabalhar nas esferas terrenas em auxílio aos que te solicitam. Certo. E, como pagamento, um dia te livrarás do campo negativo em que te encontras, e daí pela misericórdia de Oxalá, libertar-te-á deste campo de vibração. Certo. Aceito. Levante-se. Maria Padilha das Almas. Daqui para frente, estes são teus companheiros de jornada e espero que obtenhas o sucesso na tua empreitada. Certo, obrigada. Agradeci e me levantei. Imaginei ser um trabalho, mas sem saber o que ia acontecer. Sentei-me novamente lá no banco. Um pouco depois, Exu Caveira novamente se aproximou. Venha comigo. E segui os corredores do castelo, que saiu em outra sala. Lá estavam junto comigo alguns dos que conheci em vida terrena e nos cumprimentamos. E, ao observar o jardim lá fora, via como se fossem luzes e perguntei. Que luzes são aquelas? São espíritos de luz, os que solicitaram que eu fosse buscá-la. Volto a dizer, não fui uma mulher ruim. Entendo, dona Padilha. Antes de sairmos, precisa ficar aqui, tem alguém que precisa vê-la. Sim. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Ficamos ali todos e uma luz imensa adentrou a sala. Era a Isalete em túnicas brancas e mais parecia um anjo.
Ela se aproximou de mim e disse: Te perdoo, baronesa, por tudo o que me fez. Um dia tu te lembrarás do amor que brota dentro de ti de todos nós, do teu jugo. Vim para te desejar êxitos, te auxiliarei sempre em todas as vezes que me pedires. Neste momento, tive a certeza de estar morta e perguntei: O que aconteceu? Isalete estendeu a mão e fez uma tela se abrir na parede, onde eu, entre risos, despojava-me com Antônio e mais toda a cena de minha morte. Compreende agora? Sim. Então, baronesa, tu e Antônio têm que resgatar as suas faltas. Compreendo. E se tens de aceitar, será melhor para ti. Compreendo. E saiu lentamente flutuando enquanto eu tentava inutilmente enxergar seus pés. O castelo era imenso, não havia ainda conhecido tudo, mas estar ali me dava certo alívio por parecer com o glamour do passado e como o jardim era bem organizado, senti-me feliz. Esperei os dias passarem, até que em uma manhã quando saía, pensei ser um sonho, mas era irmão Gregório que vinha sorrindo e me deu um abraço. Como está? Bem, e o senhor? Muito bem, já recuperado do incêndio. Vejo que sim, risos. Trabalhe, Maria, trabalhe muito, resgate tuas faltas. Somente com Deus no coração podemos nos libertar do que fazemos na terra. Certo, padre. E continuei lá mais alguns dias, até que bateram a porta. Era uma espécie de sentinela, não sei dizer bem o que era, mas tinha uma roupa como um soldado e me deu bom dia. Você quer a Padilha, certo? Sim. Temos que ir em socorro a um grupo de acidentados. Certo. E o que devo fazer? Aguarde que em seguida levo todos ao local. Certo, e como é seu nome? Sou Gumegê, o guardião dos portões da morte, e comando sua falange. Certo. Seguimos com ele que nos projetou imediatamente ao local. A cena era horrível. Uma parte muito estreita de uma casa havia desabado sobre um telhado de outra casa. Dentro, corpos esmagados, os espíritos de alguns do lado de fora, perdidos e atordoados. Depois dos ensinamentos que recebi, fui logo tratando de magnetizá-los e os fui levando comigo e os conduzindo ao nosso castelo. Alguns, revoltados pela perda do corpo, emitiam vibrações de ódio, que eu absorvi imediatamente evitando sobrecarregá-los. Outros corriam na direção oposta quando nos viam e eram barrados por outros guardiões. E, com o passar do tempo, entre um socorro e outro, lembrava-me dos meus erros que me colocaram ali. Aos poucos, no exercício nobre da ajuda aos meus semelhantes, fui aprendendo a acender amor nas minhas emanações e compreender que herdamos da terra a vibração que emitimos, e, estando ainda no campo vibratório de Exu, trabalhei incansavelmente no auxílio dos que mais precisavam. Resgatando entre os múltiplos corpos dilacerados as atitudes do desamor com os pequeninos e estando na condição de espírito eterno, invadindo as situações das mortes físicas, fui com auxílio de muitos, libertando-me, como Maria Padilha das almas, dos meus erros pretéritos. Auxiliando também na morte dos pequeninos que, muitas das vezes, fui chamada aos locais das práticas abortivas e quando lançados fora dos corpinhos, eu os abraçava imediatamente, consolando-os em suas almas, enchendo-os de amor. Substância do emocional de todas as mulheres, fiquei durante décadas trabalhando como Maria Padilha das almas. Até que um belo dia, Exu Caveira chamou-me novamente. Bom dia, princesa de Omolu. Obrigada. Deve seguir-me. Iremos até nosso mestre das almas. Certamente, guardião. Ao chegar, fui colocada diante dele. Maria Padilha das almas. Sim, senhor. Concedo-te por direito este trono. E havia ali um trono diferente do dele, no qual hesitei sentar-me. Desculpe, senhor.
porque realizou um trabalho com maestria, tem direito a ser coroada hoje. Certo, senhor, tenho. Mas não aceito. Parabéns, Maria. Libertou-se daqui, despeça-se, pois irei devolvê-la ao mundo dos espíritos livres, em suas esferas mais altas, onde poderás continuar teu trabalho. E fui despedindo-me de todos, abraçando-os um por um. Quando menos percebi, fui lançada para fora dali, e uma luz muito brilhante foi descendo como uma estrela no jardim e, sem perceber o que era, fui sugada para aquela luz. Em seguida, vi-me em outro lugar completamente diferente, pessoas normais, todos de branco em um jardim com uma música suave no fundo. Sentei-me na grama verde, próximo a um lago exuberante. Permaneci ali sem saber quanto tempo se passara. Não sentia saudade nenhuma do lugar onde vivi. Somente de meus filhos, que mal sabia eu que já haviam desencarnado há muito tempo. E uma jovem sentou-se ao meu lado. Lindo lago, não acha? Sim, muito, aqui tem um ar maravilhoso. E pegou uma flor com pétalas e começou a tirá-las. Vem de onde? Você não acreditaria se eu contasse. Está há quanto tempo aqui? Há algum tempo, nem sei. Certo. Está sozinha? Não. Tenho meu pai e meu irmão aqui também. Oh, que ótimo. Pelo menos tem companhia. Sim. Como se chama? Aqui não usamos nomes, somente irmão ou irmã. Mas já tive um nome. Qual era? Patrícia. Fiquei surpresa e disse: que coincidência, minha filha chamava-se Patrícia. E seu pai e irmão? Meu irmão era Júlio. Fiquei em silêncio naquele momento, pois após estar no meu lado, senti a vibração de Patrícia e identifiquei. Virei-me imediatamente para ela e estendi minha mão. Patrícia levantou-me e, para minha surpresa, Júlio e Álvaro já estavam atrás de nós. Nos abraçamos todos. E, diante de nós, abriu-se um caminho de luz e flores e seguimos de mãos dadas, caminhando. Ama Gustav Jung. Grão-mestre positivo das hostes hierárquicas do cumprimento do poder divino. Fim. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Torne-se membro do canal, e dê o seu apoio ao trabalho realizado com muito carinho para você. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras. Venha para o nosso grupo no Telegram. Veja o link na descrição do vídeo.